Wilker Leão debateu com Jones Manuel no podcast Três Irmãos e deu briga pra caramba, velho. Deu briga do Wilker com o Jones, deu briga do Wilker com o próprio cara do podcast lá, dos Três Irmãos. E aí eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou te trazer aqui alguns momentos que são pedagógicos, vamos chamar assim, pra você, inclusive, que quer pensar em debater. Puta, eu acho que eu vou debater, já sei, como é que eu vou... Eu vou trazer esse vídeo, cara, para que você saia com uma lição desse vídeo, para que você entenda uma parada. Antes, eu não posso deixar de falar do Pirula, tá? Eu não sei se você viu, a gente estava em Porto Alegre agora no congresso e tal, por isso que eu não parei para falar disso. Estou gravando hoje o primeiro vídeo depois do que eu vi e faço questão de falar disso daqui. O Pirula teve um AVC, tá? Até o pessoal que falou sobre isso pediu respeito, né, à família dele, a esse momento e tal. Então, não se especula, não se fica falando sobre isso, só quer saber sobre o Pirula, vá nos canais do próprio Pirula, da galera que é mais próxima a ele para falar do estado de saúde dele, mas apesar dele ter um quadro estável aqui, o comunicado diz que ainda inspira atenção e não há por enquanto uma estimativa segura da sua recuperação. E eles estão deixando aqui um site para que as pessoas que queiram ajudar financeiramente, né, colaborem com o www.pirula.com.br. Eu faço questão de trazer isso aqui porque, cara, eu não tenho muito contato com o Pirula, tá? Eu conheci ele acho que em 2017, né? Fiz uma entrevista com ele, né? Publicamente foi esse meu contato que eu tive com ele, pouco falei com ele no WhatsApp, etc, nos bastidores, mas ele foi um dos caras que me inspirou a entrar no YouTube, tá? Eu não sei exatamente qual é o posicionamento político dele, ele nunca deixa isso muito claro, aparentemente ele é um cara um pouco mais à esquerda, provavelmente ele discorda muito das nossas posições, mas independente disso, cara, todo mundo que tá ao redor desse cara fala que ele é um cara super gente boa e os vídeos dele, né, muito antes de eu entrar no YouTube, lá em 2011, 2012, 2013, eu assistia muito, justamente por conta da densidade de conhecimento que ele sempre passou. Então, eu tenho muito carinho pelo Pirula, não sei se isso é recíproco, não sei se ele tem algum carinho por mim, mas eu, pessoalmente, me sinto grato por ele ter me inspirado a entrar aqui no YouTube, então faço questão de divulgar isso daí que o pessoal está divulgando para ele nesse momento, tá bom? E, inclusive, aproveitando esse assunto, cara, muita gente, por conta do nosso projeto que a gente fez lá de ajudar a ONG, não sei o quê, muita gente me fala, pô, Arthur, às vezes eu quero ajudar uma parada como essa, eu quero ir num congresso do MBL, quero ir pra Valete, mas tô sem dinheiro. E aí eu vou fazer o seguinte, cara, hoje, inclusive hoje, quando você está assistindo esse vídeo, eu vou me reunir com o Marcelo Brigadeiro, porque eu vou te trazer algum tipo de treinamento para te ajudar a ganhar grana. E não se iluda, não é nada para você ficar rico do dia pra noite, não é nenhum passe de mágica, esquece. Se você acha, puta, já sei, o Arthur vai me trazer um corta-caminho para eu ficar ricão. Esquece. O que eu vou te trazer? De tempos em tempos, eu sempre faço isso, eu como modéstia à parte, como bom empreendedor que sou, e como um cara que gosta de falar desses assuntos, vira e mexe eu penso, se eu hoje tivesse meus 17, 18 anos, tivesse meio perdido, puta, como é que eu faço para ganhar grana? Qual conselho eu gostaria de receber? Então é o tipo de coisa que eu penso assim, hoje, em junho de 2025, o que eu falaria para a pessoa investir hoje? O que eu acho que é bom para ela se qualificar, para ela investir em termos de tempo, energia, dinheiro, para ganhar dinheiro? Então eu vou deixar um link aqui para você se cadastrar, porque eu não sei ainda o que eu vou trazer. Não sei se eu vou reabrir algum treinamento antigo, eu não sei o que eu vou fazer, mas já cadastra aqui, o teu nome é de graça, porque mesmo que você não participar do treinamento, algum conteúdo gratuito eu vou te trazer. Então se cadastra aqui que eu vou falar com o Brigadeiro, a gente vai pensar alguma coisa que tem a ver com isso. Bora, vamos lá falar do debate? Então eu vou começar aqui com um trecho, tá? Com o trecho inicial, para você entender, eu já vou começar te mostrando... Enfim, eu vou reagir, vou te dar minha opinião. Dá uma olhada aqui, ó. 2,54, galera. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Tudo certo? Uhum. De agradecer a oportunidade aqui para ter esse debate que é fundamental para a gente esclarecer a realidade do que eu tenho feito na universidade, que é objeto de bastante espantalho aí, né? O pessoal fica pintando como algo que não é. Inclusive, o nosso web comunista camarada Jones aqui tem me pintado no último vídeo como um atrapalhador de aulas, né? Então eu espero ter a oportunidade de demonstrar que essa não é uma realidade e para mostrar também o meu objetivo dentro da universidade, eu já vou começar assim mostrando aqui também, né? Que o meu objetivo não é brigar, o meu objetivo não é ter
debate de ânimos elevados aqui é mostrar a realidade com base numa visão distinta daquilo que domina a educação pública hoje, né? E para isso eu vou cumprimentar apertando a mão de cada um dos meus amigos aqui, Ricardinho. Pô, valeu. Meu amigo Rodrigão. Robertinho e Rodrigão. E meu amigo Não muda minha torcida, não. Siga aí, velho. Oi, Jones Manuel, não vai apertar minha mão, não? É porque a gente vê a realidade também nessas horas, porque eu falei pro Jones quando a gente se encontrou aqui no off. Pô, Jones, você foi até um camarada legal, porque eu achei que você não ia apertar minha mão, né? Tava conversando de bastidor aqui, né? Pô, o Jones é um cara legal, só que no ao vivo ele tem essa postura de personagem, né? Então parece que a gente terá o personagem Jones, aqui a gente tava combinando até um fifinha depois, né? Mas o personagem entrou em ação no nível de me chamar de extremista ao mesmo tempo que é incapaz de apertar a mão de um adversário político no campo das ideias, o que deveria ser... Vamos lá. Muita gente me comentou sobre esse trecho. Arthur, você tem que reagir porque o Wilker foi muito mal e não sei o que lá. Vamos lá, independente do que ele trouxe depois do debate, eu vou falar especificamente sobre esse trecho. Eu achei que esse trecho ele mandou muito bem, tá? Eu achei que esse trecho ele mandou muito bem, por quê? Foi uma maneira educada, polida, de mostrar uma contradição na postura de todos esses caras, bicho. Sabe, quando você quer pagar de guerreiro revolucionário comunista e você vai para um debate pro cara, você não apertar a mão do teu adversário é só um detalhe infantil, cara. Né? No caso do Jones, né, e dessa galera que mantém essa postura, porque nós somos... Você vai fazer o quê, Jones? Você vai tirar a arma e vai dar um tiro na cara do cara? Você vai levantar e vai dar uma porrada na cara do cara? Então aperta a mão do cara, bicho. É uma coisa infantil isso. E eu achei uma maneira inteligente dele, inclusive, quebrar isso, porque essa galera tem toda essa postura mesmo. Que nós somos revolucionários, é muito ódio, aí se junta com todo mundo, incentiva a violência, o que eu acho um grande problema. Só que é o seguinte, bicho, a democracia não é feita disso. E mais, o Renato, quando encontrou o Gaio Fato num debate, não sei das coisas, falou, pô, o Gaio Fato foi uma gente boa lá. Eu, quando encontrei o Humberto Matos, encontrei ele na porta do MBL. Ele foi num podcast, ele foi no Flow News, na época. O Flow News era no mesmo prédio do MBL. Por acaso eu saí pra almoçar e cruzei com o Humberto Matos na porta. Oi, aí, beleza, cumprimentamos, o cara foi super de boa, por quê? Porque é a civilidade entre as pessoas. Então eu achei de uma infantilidade o Jones Manuel fazer isso. Sabe, não apertar a mão do cara, aperta a mão do cara. Eu achei que nessa parte o Wilker mandou bem. Só que o que aconteceu, cara, que é o que as pessoas têm falado bastante, e eu vi alguns cortes do debate, aparentemente o Wilker não foi bem. E aqui eu já vou trazer minha opinião antes da gente ver o resto aqui. Eu não quero ficar reagindo aos trechos do debate, primeiro porque, sinceramente, eu não quero constranger o Wilker, cara. Na boa, eu não quero constranger o Wilker. Uma das coisas mais desagradáveis que tem é quando você vê alguém que tá do lado que você acredita, indo mal, nossa, cara, isso dá uma agonia, cara, isso é horroroso. Eu me sinto como assistir, por exemplo, que aí foi ainda pior, o debate do Nando Moura com o Nicolas. Aquilo, cara, aquilo soava frio, irmão. Não! Nossa, aquilo foi horroroso, né? Então eu não vou fazer isso. Mas eu vou dar minha opinião aqui antes de te mostrar o texto, que é o seguinte, cara. Quando você for debater com alguém que discorda de você, não parta do princípio que essa pessoa discorda de você porque ela não conhece aquilo que você conhece. Às vezes ela conhece, ela tem uma visão diferente. E mais, por mais caricato que seja o seu oponente, às vezes você vai pegar um comunista, o cara se declara comunista, que é o caso desses caras. Tem caras que são muito bons de debate, bicho. O Jones Manuel é bom de debate, né? Ele não é um dos melhores, mas ele é bom. Agora, sabe quem é muito bom de debate? O Elias Jabbour. Vai debater com o Elias Jabbour. O cara é comunista, irmão. Vai lá. Não dá, velho. Não dá. Você tem que se preparar para aquilo. E mais, outra coisa. No caso de debate de educação, bicho, você tem que saber que, primeiro, o debate de educação em si, ele não é um debate que se concentra na universidade. Você não consegue debater universidade sem debater educação como um todo. E, cara, você tem 1 milhão de argumentos, cara, contra a galera da esquerda, quando você olha a educação como um todo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você vai tratar de educação, por mais que se fale, não, vamos focar no tema educação, o tema é muito amplo, velho, porque educação é uma coisa que atinge diretamente outras áreas das humanidades do seu país. Então você tem que estar muito preparado, cara. Enfim, o Wilker aparentemente não estava tão preparado. E aí, eu vou te mostrar também como tudo também as pessoas às vezes são muito emocionadas. Eu vou te mostrar um trecho, tá? O Renan até colocou assim: certas coisas foram um livramento para o MBL e a missão. E aí, no dia 28 de maio, uma pessoa foi lá e respondeu com um trecho do Jones, onde aparentemente ele tá indo muito bem ali, ele tá lacrando. E aí eu vou te mostrar como você também não pode ser emocionado, para você entender que
Vamos lá, vai. Deixa eu ver o texto. Dá uma olhada aqui, ó. Vai. Então, peraí, o marxismo é irrelevante, os comunistas são irrelevantes, mas eles dominam a universidade, eles dominam a pós-graduação, eles dominam as instituições de ensino. Então veja, é uma coisa um pouco patética. Pausa aqui. Pra começar, você vê que o Jones começa pegando uma contradição do oponente. E realmente, cara, você não pode falar que os caras são irrelevantes, velho. Não dá pra você falar que o marxismo cultural é relevante. Desculpa, que o marxismo e os marxistas e os comunistas são irrelevantes. Eles não são irrelevantes. Você tem países inteiros dominados por essa ideologia. Você tem gerações inteiras influenciadas por essa ideologia, tá? Você pode até falar que eleitoralmente esta galera do Jones é irrelevante no Brasil. Ok, mas não subestime. Mas aí, olha só, o Jones pegou esse trecho que o cara se atrapalhou e olha como ele extrapolou. E olha como dá pra você pegar e falar, pera lá, não é bem assim, vamos lá. Wilker. Porque eu quero falar, eu quero questionar. Falar o quê? Tu não tem o que pra falar, pô. Tu não consegue mostrar conteúdo, tu não consegue mostrar substância. Eu não quero fazer nenhuma crítica complexa. Porque não dá, né, Wilker? Você é muito corajoso, você é muito machão, você é muito valente pra constranger professorinha, pra aperrear professor que passa o dia inteiro trabalhando. Pausa aqui. Aqui, cara, era um momento que você vê que o Jones, ele tá grandão ali, ele tá bem. Ele pegou uma contradição do cara e tá lacrando, e eu vi esse trecho rodar muito, bicho. Nossa, o Jones deu uma aula no cara. Presta atenção, cara, você viu o que ele acabou de falar? Pega o centro do argumento. O cara acabou de falar o seguinte, você é muito corajoso pra sei lá, falar o quê com professorinha, pera lá. Você tá falando de professor universitário, irmão. Você tá falando sei lá, de militonto. Você tá falando de professor universitário. É um cara que estudou, que se qualificou, prestou concurso, ou teve alguma indicação, ou alguma coisa muito... alguma energia muito grande foi gasta para ele se qualificar numa área onde, teoricamente, a universidade diz que sobre aquele assunto ele está pronto para dar aula a nível superior para outras pessoas. Então, você entende como a forma, às vezes, no debate, ela às vezes é mais importante do que o próprio conteúdo, porque o conteúdo do argumento do Jones, você viu que até saiu dessa parte onde ele estava falando lá da irrelevância, que aquilo era um argumento que ele estava com razão. Aí ele trouxe para um outro argumento que ele não estava com razão, só que a postura dele, ele já está tão vencedor ali que isso passou, né? E esse corte rodou pra caramba. Vamos ver o restinho aqui, ó. Pra ficar com o celularzinho gravando, pra ir com segurança, ameaçar, mas no debate frente a frente, tu tá com cara de choro, tu tá suando, tá um negócio patético. As pessoas estão comentando aqui no chat que tu não responde nada. Sabe? Eu te perguntei diretamente, eu vou falar de mim, vou falar do meu processo. Então, assim... Aqui. Isso é outra coisa também, tá? O Pablo Marçal uma vez fez isso até no debate, né? Perguntavam pra ele uma coisa e ele falava qualquer outra coisa. O Pablo Marçal falou, isso aqui queima o filme. O Pablo Marçal. Então, sempre que alguém te perguntar uma coisa, cara, uma das táticas mais pobres que tem de debate é você simplesmente fugir do tema. Não faça isso, tá? Não faça isso. Senão seu oponente denuncia e as próprias pessoas percebem, cara. Vamos ver o finalzinho. Assim, eu acho que isso está sendo muito pedagógico, Will, que é para as pessoas saberem quem é você. E pode ter certeza que uma parte boa dos seus fãs você perdeu hoje, porque até eles estão com vergonha de você. Outra coisa, essa risada, cara. Eu tô muito à vontade aqui, tá tudo bem, viu? Me salva aí, três irmãos. Não dá, velho. Não saia soltando as risadinhas, não. Fica só na casca, fica só uma coisa, né? Enfim, vamos lá. Esse aqui foi de foder. Vamos lá. Só que o ponto é, parecia que o debate ia virar economia e fármacos, sendo que o debate é educação. Olha o nível, o cara não responde. Gente, o Wilker, ele ficou triste porque eu falei de economia e fármacos. Você vê o nível da pessoa. O papel da universidade pública é justamente ser um instrumento para que, por exemplo, o Brasil não dependa de empresas estrangeiras para estar comprando remédio de fora, pagando em dólar, porque toda vez que o dólar sobe o remédio na farmácia. Porque o povo não compra dólar, mas o povo compra remédio. Olha só. Você vê como é debate. O Gênesis Manuel, como é rato de debate, ele já pegou e já trouxe um outro ponto que ele sabia. Cara, eu duvido que o Wilker se preparou para responder uma parada dessa, tá? Mas veja como as coisas são. Por isso que você, para debate, cara, você precisa ter, às vezes, conhecimento de outras coisas que não estão no escopo exatamente do tema. O que ele está falando aqui, o que o Jones está falando aqui, tem todo sentido. Realmente é verdade. O problema é que você pode apontar diversas incongruências em como o Brasil executa isso. Eu vou dar um exemplo, tá? Que foi, inclusive, a minha briga com a Janaína Pascoal na Assembleia aqui. Espero que eu esqueci o nome da empresa agora. Tem uma empresa estatal aqui, paulista, que é o seguinte. Alguns tipos de remédio, eles são remédios que eles não têm uma demanda muito alta, mas eles têm demanda. E eles não são remédios de altíssima lucratividade.
Ou seja, são remédios que para você fazer você tem um lucro pequeno e a demanda dele não é suficientemente grande para você ter uma viabilidade econômica de abrir uma empresa e ter lucro vendendo esses remédios. Então o Estado ele pode solucionar esse problema de algumas formas. Uma delas é fazer parceria com empresas, passar uma regulação e falar assim, para você vender tal remédio, você tem que produzir o tal outro, que não vai te dar lucro o outro, mas esse vai te dar, mas eu estou obrigando você a produzir. Por exemplo, uma outra solução, que foi a solução dada por São Paulo, você abre uma estatal de remédio e você faz o remédio e neste aspecto, especificamente neste aspecto desses remédios que você tinha ali, baixa demanda e baixa complexidade na produção, né, que não dava lucro para você abrir empresas privadas, fazia sentido você ter a estatal, de fato, por incrível que pareça. Só que aqui em São Paulo, né, como tudo, né, no Brasil, se extrapolou essa estatal para outras coisas que não faziam sentido econômico. Então, quando você vai debater um negócio como esse, você tem que estar com isso você tem que debater no detalhe. Não, peraí, então vamos falar disso porque o que você está falando tem sentido. Então vamos falar de parcerias entre o privado e o público ou iniciativas do Estado, inclusive dentro de universidades, para dar mais acesso a questões de saúde para as pessoas. Isso é o papel da universidade? É. Só que dentro desse papel você tem diversas maneiras de fazer, como, por exemplo, em outros lugares do mundo, onde o financiamento das melhores universidades do mundo, que também cumprem esse papel, é privado. Então, cara, você vai debater a universidade, você tem que estar pronto para debater remédio, cara. Entendeu? Não é tão simples assim. E o Jones Manuel, cara, assim, além dele ser bom de debate, isso é a briga que ele mais gosta. Você tem que estar preparado. Vamos lá, vamos ver o resto. E remédio no Brasil é comprado em dólar. Então, se a gente não faz uma produção nacional, cada vez Isso também não é totalmente verdade, tá? Mas enfim, vamos lá. que o dólar subir, seu Zé e Dona Maria na farmácia vão pagar mais caro no remédio. É o papel da universidade pública ser um instrumento para garantir autonomia tecnológica, produtiva e melhorar a vida do povo, inclusive melhorar o SUS. Porque Isso é verdade. Faz? Não, não faz. O papel da universidade é esse, é verdade. Faz? Não, não faz. Então, você vê que o Jones Manuel falou uma coisa que é verdade. O papel da universidade pública é, inclusive, melhorar a acessibilidade das pessoas ao SUS. É verdade, cara. É verdade. Agora, faz isso com eficiência? Não. E aí você levante dados e tenha substância para defender a tua tese. Olha, não faz isso direito por causa disso e daquilo, entendeu? Porque as universidades públicas, inclusive, têm cursos de saúde, tem os seus hospitais universitários, fazem parte da rede de atendimento da população. Tu ficou incomodado, sabe? Tipo, eu de verdade, eu tô negativamente surpreso, Wilker. E aí, eu quero de verdade trazer o debate para educação para ver se sai alguma coisa. Então, no meio das lacradas, no meio do ad hominem, no meio de tudo isso, o Jones Manuel, né, não só nesse trecho, eu trouxe só esse, mas ele se mostrou mais preparado. E a galera percebeu, né, cara? Né, por exemplo, até tem esse meme aqui que saiu, né? Calma, rapaz, assim, cérebro do Wilker Leão, os caras são foda também, né? Calma, rapaziada, estou no Uber indo pra estúdio já. E aí, o Jones sai de lá e faz esse vídeo aqui, cara, aqui. Ai, cara, é foda, né? Vamos ver. Ei, gente, faz 4 horas que eu não como, mas eu tô com uma sensação de estômago cheio, saciado, tô meio empachado. Eu acabei de jantar aqui um fascistinha, né, que é muito brabo pra atrapalhar a aula. Ah, eu acabei de jantar. Cara, que coisa feia, gente. Que coisa autolaudatória, sabe? Que necessidade de autoafirmação. Eu acabei de jantar um fascistinho. Por isso que eu tô falando, cara, quando alguém que defende o que você defende vai numa parada e vai mal, cara, você fica... É horrível, cara, porque você vê um cara como esse, como o Jones Manuel, ir lá e falar, jantei o cara. É foda, né? Vamos lá. Que é muito brabo pra constranger aluno, pra constranger professor, mas no debate saiu daqui vermelho quase chorando, né? Aguenta não. Segura a pressão, é um movimento comunista. Viva o movimento estudantil e viva a universidade pública e aqueles e aquelas que vão para a universidade para assistir aula e não para atrapalhar as aulas. Pois é, né? Pois é. E aí tem um outro... Aí vem a outra parte, que é uma outra questão. Quero falar especificamente do Wilker e que isso sirva de lição para você. Eu já tinha reparado, cara, que o Wilker tem essa mania de apontar dedo e encontrar culpado para as coisas, de uma forma geral, né? No dia que ele foi, inclusive, pro MBL lá, que deu o desencontro entre eu e o Renan e tal, tá? Eu acho até que o Wilker tem certa razão em reclamar sim, cara, porque isso é bem da cara do Renan marcar coisa e puta, se atrapalhar e não aparecer e tal, e a gente realmente vive correndo pra lá e pra cá. Agora o cara, sabe, se vitimizar tanto e depois falar, porque agora que eu tô bombando, vocês querem vir atrás, sabe? Vamos lá. Aconteceu esse podcast, o Wilker viu que não foi bem,
E aí, basicamente, cara, ele saiu falando, né, que o podcast Três Irmãos tinha combinado com o Jones Manuel, que eles eram mau caráter, porque eles eram amigos do Jones Manuel, e eles fizeram tudo. Depois eu até vi o lado dos caras se defendendo, falou, cara, a gente fez tudo do jeito que ele combinou, ele quis começar, ele começou, o tempo foi igual pra todo mundo, né, só que a gente falou, cara, o Jones Manuel é bom de debate, bicho, né? Enfim, e aí sai isso daqui, ó. Sai aqui, podcast Três Irmãos. Ele disse que o MBL não deu nem água pra ele, cuidei do cara de boa, hotel, aeroporto, rango, e o cara falando que ferramos com a vida dele porque fomos desonestos por sermos, né, seria, amigos do Jones. Falou que armamos uma arapuca pra ele. É foda, né? E aí sai o vídeo. É um vídeo longo aqui, tem 12 minutos. Eu vou... Aí, Léo, você corta o que for interessante, tá? Eu vou reagir aqui, vou pôr a parte que é interessante. E eu faço questão, tá, de deixar aqui o lado do Três Irmãos, porque eu, pessoalmente, sempre fui muito bem tratado pelos Três Irmãos, tá? Sempre muito, assim. Os caras sempre... Ó, você vai vir aqui encontrar o Engenheiro Léo, na época, o Engenheiro Léo vai dar umas xingadas em você, ele vai falar coisas que ele discorda. Tamo junto. Pô, cara, você vai vir aqui, nós podemos falar disso, podemos falar de áudio, podemos, tá tudo certo, irmão. Os caras sempre foram muito gente boas com a gente. Então, a gente tem que ser justo e falar, né, como os caras sempre nos trataram. Então, vamos ver aqui o que eles falaram. Vamos lá. Muito entrar pro Estado brasileiro. Beleza? Isso aí, vamos lá. Vamos lá, o Wilker É muito entrar pro Estado brasileiro. Ele fala meio assim, cara, muito engraçado. Vamos lá. Leão, você já tem muitas perguntas aí, você diz. Tem mais Continuamos aí. algumas. Uma pergunta, então 3 minutos pra pergunta. Só que aí, ó, Continua. vamos acordar um Vai querer negócio fugir, aqui. né? Vamos lá. Tá no meu tempo, eu tô te dando tempo pra falar, não, né? não tá no tempo de ninguém ainda. Vamos acordar um negócio aqui. A gente vai levar isso aqui até que horas? Até 11? Ué, não sei, guerreiro. Você É, que ele fala quer fugir, aí, ué. pessoal. Você que fala aí. 11 é o limite, porque senão eu vou querer adicional de insalubridade. Vamos até 11. Tá cansadinho Vamos lá, de não então- responder então nada, vamos, né, bora. Jorge? Você quer- Nossa, lacradinha. Vamos lá. Você quer... Ah, Vamos fazer mais 2 rodadas livres, então? Porque aí Toda tem um essa superchat, a arrogância gente pra vê fugir isso. Não, ainda. vamos Mais fazer uma. 2 de educação ainda. Tá legal o tema de Beleza, educação, eu vamos acho lá, que, vamos lá, né? então. E Você aí tá depois a acompanhando gente aí, você põe tá- pra geral. Vambora. Será que tá acabando o escopo dele aí, será? Rapaz, o Talvez. homem, vou Vamos, te falar, cabeleiro, viu? Tem vamos, bagagem cabeleiro. aqui, viu? Tem Larga bagagem de aqui. puxar saco. Não, não é vamos fazer puxar o trem. saco, não. O homem tem Então conhecimento, segue. mano. Mas Tem os dois conhecimento. têm, se você for falar de um, tem que falar do outro. Os dois têm, né? Vai, continua aí. Bora lá, Wilker. Não, aí tá 3 vendo? É minutos. isso aí que eu acho, pai. Porque aí vem e começa a lamber de um lado. Eu acho que é injusto. Vai, Robertinho, bora. E porque não é real. Para você de entendeu? enrolar, Vamos, Robertinho. Roberto. Eu sei que tá controlando, mas Deixa eu sei o que Wilker, falou. deixa o Eu Wilker. deixo aí, mas Tá só bom, que isso tá tem bom. que pelo menos ter, Que vamos pariu, falar, treta total. dignidade, respeito, camaradagem aqui, entendeu? O trem tá seguindo certo, tá bacana, os dois estão pondo ponto e a galera lá que vai julgar se tá certo ou não. Não é você. Isso. Você tem que estar aqui na mesa é só pra participar, né? Pra fazer polêmica, fazer corte igual você tá fazendo, não. Deixa pra fazer comigo. Wilker, desculpa aí, vai. Não, tranquilo. Eu tô aqui, Cara, mas não tinha... eu tô aqui na minha postura de sempre, de Eu sei onde discutir você a presa. fica, eu sei como é que é. É fácil mesmo, não, meu irmão. É, pois é. Põe um tempo É aí, isso. Robertinho. Bora. Tá vendo? Não, fica à Opressão. vontade. Difícil. Vamos lá, tamo Mas aqui. é isso, é minoria, sim. Fisicamente também é complexo. Eu sei o que você passa. Bora, Robertinho. Tá vendo? Tem até as 11, Sim. tem até as 11. Vai Tá, lá. beleza, eu tô Desenrola. esperando você. É o Na hora meu. que você acabar. Pode rolar aí que eu vou até começando falando sobre isso. Pode. Beleza? Sim. Que é impressionante a arrogância do Jones, né, representando toda essa bolha de esquerda da universidade, que é a realidade que eu passo todo dia mesmo, que eles acham que são capazes de me ridicularizar, né? Vocês são uma bolha. O Jones fala como se o meu público tivesse constrangido. O meu público olha pra vocês e se vê representado em mim, vendo o absurdo que é. Caramba, essa galera realmente se fecha nessa bolha, nesse segmento, sem olhar para o mundo todo que existe aí do lado de fora, sem todas as possibilidades de enxergar de forma distinta e acha ainda que tá arrasando no ar de toda a sua arrogância. É por isso que vocês viram piada no meu canal, no meu engajamento, né, que o de vocês nem se compara, mas com todo respeito tenho que falar sobre isso porque é uma realidade também. E por isso que vocês se doem. E aí depois quer dizer que eu vou humilhar alguém, Wilker, atacar assim, na boa. Dá pra você, né, tocar no assunto de quem hoje tá mais hypado, quem mais tem audiência, do jeito certo, cara. Não se apoie nisso,
tá? Porque, ainda mais no Brasil, cara, quantidade não significa qualidade, né? É que esses caras, esses comunistas, eles são... Calma aí. Eles são realmente risíveis, porque eles acham que eles vão fazer uma revolução, só que eles não conseguem juntar, sei lá, alguns milhares de pessoas para voltar em alguém, né? Então, realmente, é uma pretensão muito grande você achar que você vai fazer uma revolução armada se você não consegue, sei lá, 10 mil votos para governador, né? Mas não é tipo, meus views estão muito bons, então eu tenho razão. Não é bem assim, tá? Mas vamos lá. Você vai ter 6 minutos se você quiser. Perfeitamente. De tempo, Quero os 6 minutos, Perfeito. com certeza. Vamos lá. Pode ir. Não, mas peraí, só uma dúvida. Quando ele erra, eu não posso Eu corrigir. não errei, não. Não, mas você falou arqueologia, não assim, era É, biblioteconomia. Você pode No corrigir tempo- na sua no seu vez, tempo né? falar, Tudo bem, você corrige. fica à vontade. Você entende? Beleza. Que é o Tipo assim. combinado aqui, né? Porque a gente combinou antes. Não tem isso aí. Durante a fala dele, você tem que permanecer em silêncio. Não, entendi. e É só depois- porque era no sentido de ajudar e não de atrapalhar. Mas tudo bem, fica à vontade. Você acabou ajudando. Ele ganhou 1 minuto. Vamos lá. Quando você quiser, Tá, John. até o Robertinho contra você, viu, velho? Continuando. Não, eu tô acostumado. Vamos lá, Não, gente. eu Vamos tô lá, gente. justo, Vamos lá, eu gente. vou- Vamos lá, eu me gente. sinto- Não, realmente, cara, assim, vai mediar o debate, cara, tem que mediar quieto, bicho. É papá, não tem que ficar dando muita opinião, não, né? Vamos lá. Quando você quiser, John. Vamos lá. Pode começar a Então, ele pega o curso de arquivologia, museologia, biblioteconomia e por aí vai. E ele diz assim, não, junta tudo em ciências sociais. Tipo, a partir de quê? Em qual universidade do mundo isso é feito? Qual é o exemplo? Tipo, é assim na França? É assim na Alemanha? É assim nos Estados Unidos? É assim no Chile? É assim na Argentina? É assim na Colômbia? É assim na Finlândia? Na Noruega? Na Dinamarca? Tipo assim, tá... Nossa, cara, deixa eu falar uma coisa. O Jones Manuel levantou uma bola agora. Cara, ele citou os países, cara. Mas enfim. Tu tirou isso da onde? Qual é o exemplo? Qual é o paradigma? Não, eu acho que... Eu não gosto de museologia. Inclusive, qual é o paradigma? Não é o paradigma, cara. Quer dizer, ou paralelo, ou não é o paradigma. Mas vamos lá. Bom, deixo aqui o meu abraço ao pessoal dos 3 irmãos, né? E, enfim. Quem sabe numa próxima. Um abraço. Ó, se cadastra aqui no link, tá? Um abraço, um questionar tudo.